Olá, queridos, estamos aqui para dar sequência ao nosso congresso de cura interior, crescimento emocional. Nós falamos da primeira palavra a respeito do impacto das emoções na vida espiritual, demos alguns exemplos, e agora eu quero continuar falando sobre emoções numa outra vertente, que é a questão do estresse. O nome é o impacto do estresse emocional na nossa vida espiritual e na nossa saúde. Quero começar lendo com vocês Isaías, capítulo 30, verso 15, que diz assim: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. A versão da Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: sua força virá depois que vocês se acalmarem, em completa dependência do meu poder. Esse é Isaías, né? Tem também o Salmo 23, que é muito conhecido, que também fala sobre descanso, fala assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Presta bem atenção, que essa palavra vai focar algo muito importante para a sua vida, para a nossa vida, que é a maneira que nós vamos lidar com o estresse emocional dentro dessa perspectiva bíblica, né? Você vai encontrar muitas referências na Bíblia a respeito dessa confiança, né? Às vezes descanso, confiança, mas eu quero focar nessa palavra descanso. Depois temos Mateus 11, 28, que diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Por que eu estou chamando a atenção para essa palavra descanso? É muito interessante observar essa ênfase na Bíblia sobre essa palavra descanso. A gente fica pensando, será que esse descanso é deixar de trabalhar, ficar em casa sem fazer nada? O que significa isso? Não. O que é muito interessante, que esse fala do descanso da alma, aquele descanso interior que nós encontramos na nossa vida espiritual, que nós encontramos quando nós cuidamos das nossas emoções. É importante demais você entender que a questão que te cansa não é o que você faz, mas é como você faz. Muitas pessoas vivem emocionalmente estressadas, então tudo que elas fazem traz um peso, um cansaço que é além do normal. Deixa eu te dar uma palavra bem interessante. Quando você está sem um estresse emocional, quando você está nesse descanso que a Bíblia fala, você pode trabalhar o dia inteiro, carregar um caminhão de pedras se for necessário, você vai deitar, vai descansar e vai acordar completamente renovado. Presta muita atenção, porque a insônia hoje se tornou das grandes epidemias da nossa cultura. Muitas pessoas com muita dificuldade de dormir. E você já viu coisa mais esclarecedora a respeito disso do que dormir? Dormir é o descanso, né? Então, quando você está estressado, você não descansa. Você não dorme direito, você já acorda cansado. Então, presta atenção nisso, porque se você vive cansado, provavelmente o estresse está fazendo parte da sua vida. Especialmente eu quero falar sobre o estresse emocional. Eu estou estudando muito sobre esse assunto, né? Além de ser algo com que eu trabalho direto, e também por causa da associação direta do estresse com as questões somáticas, né? Com as questões da saúde. E eu creio que Deus quer, como nós lemos na primeira palestra, que o seu corpo, sua alma e seu espírito sejam saudáveis, para que nós possamos servir a Deus com toda a intensidade do nosso coração, para que nós possamos cumprir nosso propósito intensamente, dando o nosso melhor. É importante que você tenha
descanso na sua alma, que você tenha energia interior. O estresse emocional rouba a sua energia. Então, por isso que a Bíblia fala tanto sobre descanso. É algo muito importante. O desafio é que não importa o quanto você trabalhe durante o seu dia, se você for capaz, né, de encontrar esse descanso na sua alma, se você for capaz de lidar com o estresse emocional da sua vida, você vai descansar e você vai acordar renovado, pronto para um outro dia de trabalho. Agora, vem a grande pergunta: o que é estresse? Né, todo mundo hoje fala sobre isso. Se tornou uma palavra do nosso vocabulário direto. Estou estressado. Fulano está estressado. Você vê uma pessoa irritada, né, buzinando no trânsito, você vai pensar, fulano está estressado. Então, essa palavra entrou no nosso cotidiano. Ela é muito familiar na nossa cultura, né? Mas o estresse tem um sentido muito mais amplo do que só uma situação irritante. O estresse normal é aquele estresse que você vive, por exemplo, quando você está no trânsito e o trânsito para. Aquele momento você fica estressado. Quando o trânsito volta a fluir, você volta ao normal. Isso é o estresse saudável, normal. Né? Então, explicando de maneira bem simples, o estresse é uma reação inata a qualquer mudança na sua vida, a tudo aquilo que gera instabilidade. Né? Nós temos internamente a busca do que a gente chama de homeostase ou equilíbrio. Nós não gostamos de sair do equilíbrio. Então, o estresse do qual eu estou falando, que é o estresse emocional, está intimamente relacionado à ansiedade, que pode se transformar em angústia e que pode se transformar num pânico. Né? Então, o estresse atrapalha muito a nossa vida espiritual. Primeiro, porque ele vai consumir a nossa energia de tal maneira que nós vamos viver cansados, nós não vamos ter ânimo para ir à igreja, para ler a Bíblia, para ajudar pessoas. Então, presta muita atenção nisso. Né? E essa palavra estresse foi introduzida no vocabulário ocidental por um endocrinologista alemão em 1930, ou seja, desde 1930, que se estuda essa questão. Foi ele que disse que o nosso organismo, o nosso corpo, reage dramaticamente diante de certas experiências perturbadoras, tanto orgânicas, tanto circunstanciais, como psicológicas. E eu quero enfatizar esse estresse psicológico emocional. Né? Então, resumindo, nós podemos dizer que o estresse significa tensão, extenuação, exaustão, pressão emocional, mental ou física. Né? Estresse é uma reação do corpo e da mente a qualquer pressão que interrompe o equilíbrio normal. Então, muitas vezes nós ficamos pensando que só situações grandes podem causar estresse. Não, situações pequenas também causam estresse. Qual a chave de tudo isso? Nós temos que sair do equilíbrio e voltar para o equilíbrio rapidamente. Todo mundo hoje entende isso. Quem trabalha nessa área sabe. Não tem problema ter estresse. Não tem problema ficar irritado porque você ia passando, o sinal fechou. Não tem problema ficar irritado porque alguém te fechou na rua. Mas a saúde é você saber voltar imediatamente ao seu estado de equilíbrio. Então, presta atenção nisso. Né? Então, esse estresse mais corriqueiro faz parte da nossa vida e sempre vai fazer. Agora, o que nós temos que entender é que essa relação muito forte entre mente, emoção e corpo é que vai fazer a diferença nessa palavra que eu quero dar para você. Né? Então, o que acontece? Olha isso, as pessoas estressadas caminham rumo ao abatimento. Lembro de Elias? Eu falei que Elias viveu um episódio depressivo. Ele não tinha o que nós chamaríamos hoje de uma depressão clássica. Foi um episódio depressivo resultado de esgotamento nervoso. Presta bem atenção. Você que é líder, você que trabalha muito, não tem problema você trabalhar muito, mas você tem que saber lidar com o seu estresse interno. Você tem que saber voltar ao descanso. Então,
Quando ativamos a resposta ao estresse e não conseguimos desativá-la, estamos fadados a algum tipo de colapso do corpo. Então, muitas pessoas hoje estão enfrentando situações de cansaço, de fibromialgia, de uma série de consequências por causa desse estresse recorrente. Então, que em nome de Jesus, o Espírito Santo ajude você a compreender, né, a importância dessa palavra, a importância que o Espírito Santo dá ao descanso, né, a essa coisa de encontrar descanso na nossa alma. Os pesquisadores também nessa área afirmaram que certas situações estressantes, inadequadamente tratadas, impossibilitam as ações necessárias para combater as formas de pensar repetitivas, carregadas de pessimismo. Então, se você viveu uma experiência estressante e você não voltou ao descanso, se você não encontrou esse descanso que eu estou falando, o que vai acontecer? Você vai fazer com que as suas emoções e o seu corpo permaneçam num estado de alerta. E aí o que vai acontecer? Isso vai prejudicar a sua maneira de enxergar o mundo. Você vai se tornar uma pessoa pessimista. Por quê? Porque você está se sentindo mal. E eu quero te alertar para isso. Olha, um dos maiores benefícios da vida espiritual, sabe qual é? Existe um lugar de descanso em Deus. Isso não pode ser apenas um chavão, né? Não pode ser um versículo bonito. Isso precisa se tornar uma realidade na sua vida. Nós estamos vivendo em épocas extremamente estressantes, né? Tudo na nossa sociedade hoje é correria, tudo é rápido, e se as coisas não acontecem rapidamente, nós ficamos estressados. Mas, para mim, nesse momento, eu quero chamar a sua atenção para isso. Como as nossas emoções, como as nossas maneiras de reagir diante dos fatos, nos prejudicam profundamente. O que acontece? As implicações do estresse vão muito além das suas consequências psíquicas, né, emocionais. Sabe qual é o problema? Elas vão ter um impacto na sua vida espiritual e na sua vida física. Quantas vezes você vai encontrar pessoas que desistem de servir a Deus, não porque elas não amam a Deus, não porque elas não gostariam de servi-lo, mas porque elas não têm força, não têm energia, porque estão esgotadas. O esgotamento emocional é algo extremamente sério. E o último lugar desse esgotamento, infelizmente, eu vou falar mais sobre isso, são as doenças físicas. O que é o estresse emocional? O estresse emocional é quando nós, como eu expliquei, quando nós vivemos emoções que se transformam em sentimentos que não são trabalhadas e processadas. Olha o que um pesquisador, um médico, eu fiz questão de pesquisar a opinião de alguns médicos, para não dizer apenas, né, que eu estou trabalhando a questão só psicológica, mas o que um médico diz? Quando o estresse emocional de longo prazo perdura e alcança um nível crônico, os resultados da produção contínua desses hormônios podem se tornar ainda mais destrutivos. É então que as emoções tóxicas se tornam emoções mortais. Um médico escreveu um livro chamado Emoções Mortais. Interessante, como é que a emoção pode matar? Sabe quando? Quando ela não é processada, quando ela permanece dentro de você. Uma pessoa que viveu uma experiência de mágoa, essa mágoa se transformou numa raiva, num sentimento de raiva, e essa raiva permanece dentro da pessoa ao longo dos meses, dos anos. Sabe o que vai acontecer? Isso vai aos poucos afetando essa pessoa de uma tal maneira que em algum momento da sua vida vai acontecer uma explosão no corpo. E esse médico ainda fala assim, o corpo começa a prejudicar a si mesmo. Essa liberação intensa e contínua de substâncias químicas danifica tecidos, órgãos, e o resultado disso pode tomar a forma de diversas doenças. Estamos falando de estresse emocional, daquelas emoções, daqueles sentimentos que você não busca cura, não resolve, não chora, não lamenta diante de Deus. Você tem que entender isso.
a vida não vai te poupar, a vida não me poupa, a vida nos fere a todos, mas eu quero nesse congresso trazer uma palavra de esperança, de fé, de confiança, de que Deus tem respostas práticas e objetivas para que você alcance esse nível de descanso, para que você não guarde emoções tóxicas dentro de você, porque isso é um grande prejuízo. Como eu já expliquei, emoção é uma reação inconsciente e incontrolável, mas os sentimentos não. Eu posso ficar com raiva, eu vou falar bem sobre isso, mas eu posso não me tornar uma pessoa raivosa. Outra coisa que você precisa entender é que a mente e o corpo estão intimamente conectados. Lembra que eu falei? Nós temos uma mente racional e uma mente emocional. E essa mente está diretamente conectada com o corpo. Quando eu sinto uma emoção, ou quando eu estou debaixo de um sentimento forte, estou produzindo substâncias químicas. Uma pessoa raivosa está liberando adrenalina no corpo dela 24 horas por dia. Então, presta muita atenção nisso, isso é muito sério. Quando a Bíblia fala algumas coisas, é bom escutar. Quando a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Quando a Bíblia fala, não vivam com medo. Quando a Bíblia fala, não andeis ansiosos, temos que escutar. Porque essas emoções são consideradas emoções mortais, se elas permanecerem dentro de você. O meu desafio, realmente, nesse congresso, é chamar sua atenção para o impacto que emoções não trabalhadas, não processadas, vão ter na sua vida espiritual, na sua vida física. Muitas pessoas não entendem, porque ficam doentes, ficam magoadas com Deus. Sabe por que às vezes você fica doente? Pelo excesso de estresse emocional. E você talvez não saiba disso. Eu já atendi muitas pessoas que tinham doenças físicas que apareceram do nada, aparentemente do nada. E quando essas pessoas começaram a trabalhar as emoções que estavam por trás dessa doença, elas começaram a ficar melhor. Impressionante isso. Então, existe uma correlação direta entre emoções tóxicas, são aquelas emoções que permanecem dentro de você ad eterno, ou seja, cuidado com isso, você não pode se dar ao luxo de ser uma pessoa raivosa, você não pode se dar ao luxo de ser uma pessoa magoada, você não pode se dar ao luxo de ser uma pessoa medrosa, e você não pode se dar ao luxo de ser uma pessoa ansiosa, porque isso vai cobrar um preço no seu corpo e na sua vida espiritual. Eu sei que nós que amamos a Deus, que temos uma experiência espiritual, que nascemos de novo, que o nosso espírito está conectado com Deus, nós queremos ser uma expressão saudável dessa vida espiritual aqui na terra. Então, para isso, você precisa prestar atenção nas suas emoções, emoções acumuladas, emoções que não são processadas, emoções que permanecem inteiras dentro de você, vão cobrar um preço muito alto. Então, essa conexão é muito forte. Algumas emoções liberam hormônios no corpo que, por sua vez, podem provocar o desenvolvimento de inúmeras doenças. Os médicos falando. Pesquisadores têm estabelecido uma conexão direta e científica entre as emoções. Presta atenção nisso, olha. Pesquisadores têm estabelecido uma conexão direta e científica entre as emoções e a hipertensão, as doenças cardiovasculares e as enfermidades relacionadas ao sistema imunológico. Deixa eu te contar uma história real. Você sabia que as pessoas morrem de coração partido emocional? Muitas vezes você vai ouvir a história, fulano tinha feito exame. Naquele ano não tinha nada no coração e morreu de infartos. Incrível isso, né? As pessoas podem morrer de dor emocional. As pessoas podem morrer de estresse emocional. É só você buscar literatura. Hoje se fala nisso. Tem médicos chamando atenção para isso, né? Psicólogos trabalhando com isso intensamente. E as pesquisas também têm estabelecido uma alta correlação entre as emoções, as infecções, alergias e doenças autoimunes. Incrível, né? Como eu falei,
Nós passamos muito tempo na nossa cultura ignorando as emoções. Deixa para lá. Quantas pessoas cresceram em famílias que falam assim, a menina não sente não. Estou sentindo, estou com raiva. Que raiva nada. Então, nós aprendemos na nossa cultura a deixar as emoções para lá. E o que nós temos, então? Muitos adultos que não foram treinados, que não sabem lidar com suas emoções. Então, essas emoções ficam guardadas. Especificamente, os pesquisadores têm ligado emoções como a depressão ao maior risco no desenvolvimento de câncer e de problemas cardíacos. Emoções como a ansiedade, o medo e a raiva têm demonstrado uma ligação direta com as palpitações, prolapso de válvula mitral, a síndrome do colo irritável e a cefaleia de tensão e muitos outros males, falado por um médico. O cenário parece triste, né? Mas eu comecei falando, existe um lugar de descanso. Nós precisamos aprender a acessar o que a Bíblia fala, né? Existe alguma boa notícia nesse horizonte sombrio? Sim, claro que existe, por isso que nós estamos aqui, né? Trazendo boas notícias. Com o passar dos anos, os médicos muitas vezes viam seus pacientes passarem por experiências emocionalmente devastadoras, como divórcio, falência, ou a morte de alguém da família, a morte de um filho, morte do cônjuge, e pouco tempo depois terem infartos, recorrências de câncer, doenças autoimunes ou enfermidades altamente incapacitantes, dito de novo por médicos. Ou seja, nós somos muito sensíveis e vulneráveis. Deus nos criou assim, por isso que nós precisamos de Deus. Por isso que nós precisamos intensamente de uma vida espiritual séria, né? de buscarmos esse descanso, como eu falei. Há um lugar de descanso para nós em Deus, um lugar onde nós podemos falar, chorar, colocar nossas preocupações, para que então nosso coração e a nossa alma viva em descanso, e esse descanso vai produzir saúde física, e essa saúde física vai trazer energia para que você possa então servir melhor a Deus. O que nós podemos fazer diante disso? Olha isso, mais uma informação interessante. De acordo com o Instituto Americano do Estresse, entre 75% e 90% de todas as visitas ao médico são motivadas por problemas de saúde relacionados ao estresse. Em termos médicos, porém, o tratamento para o estresse em geral é muito superficial. Você vai ao médico, o médico vai tratar do sintoma. Mas o que está por trás do sintoma? Graças a Deus nós estamos avançando hoje e a medicina está se tornando mais holística, né? Os médicos estão aprendendo a olhar para aquele ser humano, para aquela pessoa, como alguém que tem um espírito, que tem uma alma, não apenas para o corpo dela. Graças a Deus isso está evoluindo. Muitas dessas informações estão sendo pesquisadas por médicos de ponta lá fora, tem muito material rico, né? E nós precisamos olhar para isso com bastante cuidado, né? O que é... Agora, sabe o que é interessante? Como o conceito de estresse está ligado a qualquer coisa que te tira do desequilíbrio, olha que coisa interessante que esse médico diz. O corpo não sabe e nem se importa com o que causou o estresse. A única coisa que o corpo sabe é que está estressado. Então, o estresse pode ter causa externa, como eu falei, muitas vezes são circunstâncias que acontecem na nossa vida e que vão nos impactar profundamente, ou pode ser emoções guardadas ao longo de muitos anos que causam um nível de estresse grande dentro de nós. Há pouco tempo atrás eu fiquei muito impressionada, eu pensei que eu já tinha visto de tudo na minha vida, né? Nesses longos anos de ministério, de ser profissional nessa área, mas eu conversei com uma mulher
que estava num nível de estresse e de tensão e de problemas seríssimos, problemas no relacionamento, no casamento. Ela estava perdendo peso e ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Então, ela procurou ajuda na área emocional e quando nós fizemos a linha da vida dela, como eu já ensinei você a fazer, quando ela foi olhando para a história dela, passo a passo, ela se lembrou de que em algum momento da vida dela, ela tinha sofrido um aborto. Ela tinha 2 filhos, né? Mas entre um filho e outro ela teve um aborto. E ela nunca falou desse aborto com ninguém. Nem ela e o marido conversaram sobre isso, ou seja, eles simplesmente esconderam de todo mundo, os filhos não sabiam, a família dela não sabia, e eles nunca mais tinham conversado sobre o assunto. Agora, pasme você. Sabe quantos anos tinha passado essa experiência? 20 anos. Os filhos dela já estavam, né, na época que ela me procurou, com mais de 20 anos, já estavam na faculdade, e ela naquele sofrimento. E quando ela falou dessa experiência, ela começou a chorar, como se tivesse acontecido ontem. Ou seja, ela passou 20 anos carregando dentro dela um sentimento de culpa, de dor, que nunca tinha sido processado. Então, eu não vou te contar os detalhes aqui, porque eu não tenho tempo, mas nós somos expertos em fazer isso, em ajudar a pessoa. Nós temos, né, ferramentas, tarefas, que ajudam a pessoa a processar. E foi uma coisa incrível como ela se despediu dessa criança, porque é uma criança, né? Pedi para ela, só te dar uma dica, pedi para ela dar um nome para essa criança, e ela chorou 40 minutos sem parar, né? Fazendo luto, falando o quanto tinha sido difícil. Foram 20 anos de silêncio. E aquele silêncio fez um mal profundo para ela. Por isso, querido, deixa eu te falar, eu amo a palavra de Deus, sabe por quê? Porque se você ler os Salmos, você vai ver o salmista chorando diante de Deus. Você vai ver o salmista falando com Deus. Você vai ver o salmista falando das dores, das mágoas, das raivas, das decepções, das frustrações. E não é à toa que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele não tinha máscaras. Ele não fazia de conta que estava tudo bem. E eu quero te falar algo. Um dos maiores benefícios de servir a Deus, de amar a Deus, de andar com Deus, sabe qual é? Nós temos um Pai que se importa. Nós temos um Deus que está interessado na nossa vida. Não apenas servi-lo, não apenas, né, ter uma vida espiritual maravilhosa, mas ter uma vida emocional saudável. Eu quero que você receba essa palavra, que você acredite nisso. Deus está interessado no que você sente. Deus está interessado em livrar você do peso de emoções tóxicas. Leia os Salmos com essa perspectiva. Você vai encontrar Davi falando de dores da alma dele. Você vai ver Davi falando de momentos na vida dele tão difíceis, tão dramáticos. Mas sabe qual é a chave? Ele nunca se calou. Ele não ficou quieto. Deixa eu te falar. Às vezes você não vai ter como uma pessoa com quem conversar. E eu acho isso lamentável, porque todo mundo deveria ter 1 ou 2 pessoas na vida com quem você pudesse abrir seu coração. Mas eu te dou uma boa notícia para você. Se você não tem ninguém, ou se você não tem possibilidade de fazer uma terapia, né, de procurar um especialista, você tem um amigo chamado Espírito Santo. Você pode ir para o seu quarto, você pode ajoelhar, você pode escrever, você pode falar, mas aprenda isso. Você não foi feito para carregar emoções por muito tempo. Por isso que a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Olha que interessante, irai-vos, mas não pequeis. O que significa isso? Que irá você vai, não tem jeito. Como eu falei, a ira é uma emoção. Agora, o que eu vou fazer com essa emoção? Vou deixar ela transformar num sentimento negativo, num sentimento raivoso o resto da vida? Pecar, né? Ou você peca jogando a sua raiva sobre o outro, ou você peca engolindo essa raiva, porque você vai fazer mal para você mesmo. Então, ele fala assim, não se ponha ao sol. Eu costumo dizer para as pessoas, se você ficar com raiva de alguém, você tem 24 horas para ficar com raiva.
Você tem 24 horas para desejar vingança. Você tem 24 horas para imaginar aquela pessoa sofrendo. Não vai fazer nada com ela, tá? Mas você pode imaginar, você pode processar. Mas vai chegar uma hora, e que isso aconteça dentro de 24 horas, que você toma uma decisão de perdoar essa pessoa. Você decide perdoar. Se algo que eu aprendi, né, num congresso sobre perdão que nós fizemos aqui no Rio, um congresso internacional sobre perdão, que foi coordenado por um professor da Universidade da Pensilvânia. Um cara veio dos Estados Unidos para falar sobre perdão, porque hoje nós entendemos que o perdão é uma ferramenta terapêutica. Né? Antigamente a gente pensava que o perdão era apenas uma questão espiritual, uma questão da religião, né? Da fé. Não. Hoje, no mundo inteiro, né, as grandes universidades pesquisam os efeitos benéficos do perdão. E esse professor disse uma coisa que me marcou. Ele falou: quando você for ferido, não importa o tamanho da sua ferida, você precisa decidir perdoar imediatamente. O processo do perdão vai demorar um pouco. Algumas pessoas têm mais facilidade, as emoções podem demorar a serem processadas, mas a decisão de perdoar precisa ser rápida. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte: você não pode se dar o luxo de guardar emoções tóxicas dentro de você. E eu quero te falar rapidinho sobre 3 emoções que a Bíblia fala. Eu quero ser bem bíblica, porque eu creio de todo o coração que Deus proveu recursos, Deus trouxe maneiras na palavra dele de nos ajudar a vencer as emoções tóxicas. E a Bíblia fala de 3 emoções, especialmente sobre medo, sobre raiva e sobre ansiedade. Claramente, né? Se você for estudar, e eu não tenho muito tempo, né, para falar sobre isso, mas a palavra medo está em Gênesis, começou lá. A primeira menção de medo está em Gênesis capítulo 3, verso 9, quando Deus procura o homem no jardim, ele fala: fiquei com medo e me escondi. Então o medo começou a fazer parte da nossa natureza. Existem 2 tipos de medo, presta atenção nisso. Existe um medo que é normal e saudável, que é o medo que nos protege. Você ter medo de enfrentar um pitbull, um cachorro grandão, né? Ter medo faz bem. Você ter medo de cobra ou ter medo de alguma situação que pode te ferir é absolutamente natural. Mas não é natural você viver com medo. Presta bem atenção nisso. As emoções precisam vir e ir. As emoções não podem permanecer, não podem se tornar sentimentos. Então, muitas pessoas acham que ter medo é normal, apenas em situações específicas. Mas viver com medo não é saudável. Então, a Bíblia vai falando, né? Fala de Jacó, fala de tantas situações, Jó, né? Agora, nós temos vários tipos de medo. Rapidamente quero te falar, só para esclarecer para você. Nós temos medo do desconhecido, né? Esse medo emocional que eu estou falando, muitas vezes nós temos medo de ir para uma situação nova, de repente até você vê seu filho, ele passa na universidade e ele fica com medo, vai ter que enfrentar um mundo novo. É um tipo de medo. Nós temos medo de morrer. Por isso que a Bíblia diz que Jesus nos libertou do medo da morte. Mas já pensou? Esse é um medo que paira sobre a humanidade. Mas você que tem fé, nós que temos fé, sabemos que vai acontecer depois da morte, né? Então, Jesus nos libertou do medo da morte. Nós temos medo das pessoas, sabe como? Medo da opinião delas. Então, vai mapeando aí, você precisa fazer um raio-x, uma tomografia na sua alma, para você... nós temos medo de fracassar, nós temos medo de ficar doente, nós temos medo da falta, né? Temos medo de faltar recursos. Eu quero te falar uma coisa: Deus proveu a fé para que em momentos de dificuldade nós possamos crer nele, confiar nele. Então, por isso que eu falei que a Bíblia tem respostas. Um outro medo muito forte que nós temos e que é bastante estudado, nós temos medo da rejeição. Esse é um dos medos mais profundos do ser humano.
porque nós fomos criados para ser amados, valorizados e respeitados. E muitas vezes o medo da rejeição nos leva a nos esconder, a não correr riscos, a ficar encolhido, né? Porque se eu falar alguma coisa e as pessoas não gostarem. Então, tem uma série de medos que precisam ser enfrentados, né? Talvez você já tenha ouvido falar isso, mas a Bíblia tem 366 versículos sobre não tenha medo, sobre não temer. Algumas pessoas falam que é um versículo para cada dia do ano. Inclusive o ano bissexto. E eu quero te falar uma coisa, se a Bíblia diz não temas, é porque tem possibilidade de não temer. Senão ela não daria essa orientação. Ela está falando, não viva com medo. Né? Foi a conversa que Deus teve com Abraão em Gênesis capítulo 15. Olha que coisa interessante. No capítulo anterior, Abraão tinha vencido uma guerra. Ele tinha ido lutar para trazer Ló e trazer as pessoas que tinham sido levadas pelos reis. Ele pegou 318 homens e lutou contra reis, venceu e voltou. Quando ele volta, imediatamente no capítulo 15, Deus chama Abraão e fala, vem cá, Abraão. E diz assim, não temas. Aí eu te pergunto, um homem que vence uma guerra, que vence vários reis com 318 homens, tem medo? Não, não tem medo no sentido externo. Mas Deus olhou para o coração de Abraão e viu que ele tinha algum tipo de medo. E se você ler o texto, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, Abraão começa a falar com Deus, que o grande medo dele era, eu não tenho certeza se eu vou ter realmente o filho que o Senhor me prometeu. Ou seja, em algum nível, Abraão vivia com medo. E essa palavra, não temas, aqui nessa situação, no hebraico, significa não viva com medo. E é isso que eu quero te falar. Não tem problema sentir medo em situações ameaçadoras, em situações novas na sua vida, mas aprende uma coisa, não viva com medo, porque você tem alguém por você, Deus está do teu lado, Ele ama você e o Espírito Santo te assiste, então não se dê ao luxo, não permita que o medo permaneça na sua vida, ele pode vir, ele vem muitas vezes como uma onda te toma, mas você se levanta e ora, e declara a palavra, e ajoelha no seu quarto, e busca a Deus, e sabe o que vai acontecer? O medo vai embora, porque Deus não quer que você viva com medo. Então, essa é uma emoção que nós precisamos prestar atenção nela. A outra emoção que você não pode permitir que permaneça na sua vida é a ira ou a raiva. Salmo 4,4 diz assim, não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Olha que coisa interessante. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Tem como não irar? Não. A ira, eu não tenho tempo de falar sobre isso, da profundidade que é, mas a ira é um sentimento normal. Ficar com raiva é normal. Sabe por quê? Toda vez que você for abusado, injustiçado, você vai sentir raiva. Mas a Bíblia fala assim, não permita que a ira te controle. Então, quero te falar, nós temos escutado tantas histórias de pessoas, né? Marido matando mulher, filho matando pai. Deixa eu te falar uma coisa, a ira dura segundos. E eu falo, em alguns minutos uma pessoa mata. A ira dura de segundos a 3 ou 4 minutos. Você imaginou isso? Uma pessoa tomada de ira, e se ela permitir que essa ira a controle, vai ter problema. Aí ela mata, aí ela bate, aí ela fala coisas que não deveria falar. Você sabe aquela coisa que sua mãe te ensinou lá quando você era pequeno? Talvez você seja muito jovem, não seja dessa geração, mas a minha mãe sempre dizia, conta até 10. Isso tem um fundo de verdade. Você está com raiva? Conta até 10 antes de escrever aquele e-mail. Cuidado com o WhatsApp. Tem muita gente que na hora da ira
deixa a ira controlar e vai escrever um WhatsApp, querido, depois você vai ter que correndo apagar, mas a pessoa já leu. Então, o que significa? Olha o que a Bíblia está dizendo. Não deixa a ira te controlar. E eu quero te falar, isso é real. Essa é uma posição de fé. Eu vou sentir raiva, eu vou ficar irado em alguns momentos da minha vida, mas a ira não vai me controlar. O Salmo 37 também diz assim, deixa a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma. Isso só lhe trará prejuízo. Provérbios 12:16, o insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Glória a Deus. Nós estamos aqui para ser sábios. O sábio vai sentir raiva, mas vai ignorar a ofensa. Eu quero te falar que isso funciona. O ano passado, eu vivi uma experiência muito dolorosa com uma pessoa, muito dolorosa. Foi muito ruim, né, o que aconteceu, não vou entrar em detalhes. E eu lembro, eu tenho a cena na minha cabeça, eu lembro que eu entrei para o meu escritório para orar, e eu andei para lá e para cá, e naqueles primeiros momentos eu falava assim, tomara que ela bata o carro, tomara que tudo dê errado na vida dela, porque eu estava irada, eu estava com muita ira, porque ela tinha feito uma coisa injusta, ela tinha falado coisas que não eram verdadeiras, né? E eu estava com muita raiva. Eu entrei, comecei a orar, e o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, me ajuda, mas nesse momento eu estou irada. Eu não saí do quarto enquanto a ira não passou. Demorei, depois, alguns dias para me sentir bem de novo em relação a ela. Sabe o que Deus fez comigo? Recebi um comunicado que eu ia ter um evento, eu teria que participar desse evento, não tinha como não ir, e essa pessoa ia estar lá. Aí eu entrei no meu quarto de novo e falei, Espírito Santo, já entendi. Então, dentro de algumas semanas, eu teria que estar com essa pessoa no mesmo ambiente. Então, sabe o que eu fiz? Eu ignorei a ofensa, eu orei, eu perdoei, eu me posicionei. E eu quero te falar uma coisa, quando eu entrei naquele lugar e aquela pessoa estava, eu não senti nada. Nada versus nada. A ira que eu tinha sentido tinha desaparecido. Eu quero te falar, é assim que nós temos que viver, com essa consciência. Porque uma pessoa irada, que guarda ressentimento e mágoa, anos a fio, vai ter um problema sério na sua vida espiritual, emocional e, infelizmente, também no seu corpo. E, finalmente, para terminar, a Bíblia fala sobre ansiedade. Eu estou focando, né, naquelas emoções que são explicitamente faladas na Bíblia, para te mostrar como Deus tem um remédio para nós, como Deus quer que você, como cristão, viva. Você precisa viver com a consciência de que as emoções são importantes, mas elas não controlam a sua vida. As emoções não vão se tornar sentimentos ou emoções tóxicas na sua vida. Mateus capítulo 6, verso 25. Jesus diz assim, eu digo a vocês, não andem ansiosos pela vida. Não fiquem inquietos e perturbados por causa do dia de amanhã. Essa é uma versão diferente, tá? Pois o amanhã trará consigo seus próprios problemas e necessidades. O dia de hoje já é pesado o suficiente para que se antecipe as preocupações de amanhã. Então, assim, a ansiedade é uma questão muito séria hoje. Nós somos o 8º país mais ansioso do mundo. E hoje nós tratamos a ansiedade com remédio. Nada contra, né? Eu acho que em situações graves nós precisamos tomar remédio, sim. Né? Tem pessoas que, infelizmente, deixam, né, as emoções acumuladas, e quando explode, temporariamente precisa tomar remédio. O que é ansiedade? A ansiedade é uma resposta do organismo que deve ser diferenciada do medo. A diferença é lógica. No medo é uma emoção adaptativa, ou seja, o medo está me preparando para uma situação que eu preciso enfrentar. Ou seja, eu estou reagindo a um perigo real. Tem um cachorro correndo atrás de mim na rua.
Então, a adrenalina no meu corpo, eu estou com medo do cachorro, eu vou sair correndo. A gente chama disso de uma emoção adaptativa. Como todas as emoções, é um sinalizador que nos prepara para uma ação concreta, tá? E que nesse estado particular, então o que o medo diz para você? O medo é um sinalizador, está dizendo, olha, você precisa se preparar para correr. A ansiedade é diferente. Apesar da resposta fisiológica da ansiedade ser semelhante, olha isso, a ansiedade vai liberar adrenalina no seu corpo. Você não está correndo nenhum perigo. A ansiedade é uma construção, né, emocional e cognitiva sobre a antecipação do futuro. Nós estamos antecipando um futuro que ainda não chegou. É aquilo que nós chamamos de sofrer por antecipação. O ansioso sofre por algo que ainda não aconteceu. Ansiedade é um estado afetivo ou emocional, assim como o medo, o amor e a ira. É uma emoção que sentimos perante determinadas situações ou pensamentos. É considerado um sentimento humano normal em determinadas doses e situações. É natural que você fique nervoso, ansioso, diante do convite para falar em público, né, ou para dar uma aula na frente dos seus colegas. Você vai ficar ansioso. Mas lembra de novo, não tem problema ficar ansioso, mas precisa voltar ao equilíbrio. Essa é a chave. O estresse emocional vai ser prejudicial, na sua vida, quando você não sabe voltar ao descanso. Então, ficar ansioso em algumas situações não tem problema nenhum. A ansiedade passa a ser problemática e motivo de preocupação quando os sintomas se tornam excessivos. E você sabe hoje que a ansiedade elevada, a escalada da ansiedade vai levar à síndrome do pânico. É uma pessoa que tem uma sensação, né, o coração bate acelerado e ela começa a suar frio e muita gente vai parar no hospital porque os sintomas são fisiológicos. Isso é muito comum, né? Tanto que alguns médicos já têm Rivotril no consultório hoje. Seriamente, porque muitas pessoas chegam e pensam assim, eu estou morrendo. Aí você tem que fazer um eletrocardiograma e dizer para a pessoa, você não está morrendo não, seu coração está bom. Vamos tomar um calmantezinho e vai para casa. Por quê? Porque a ansiedade, na escalada, vai levar a reações fisiológicas parecidas com o infarto. Você vê o tanto que a emoção é uma coisa forte. É isso que eu quero que você entenda nesse congresso. Emoção é uma coisa muito forte, muito poderosa. Por isso que a Bíblia fala claramente sobre irar e não pecar, sobre não viver com medo e sobre não viver ansioso. E como é que nós podemos, então, lidar, né, com essas situações? Qual que é o remédio para a ansiedade? De novo, a Bíblia traz uma orientação clara. Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso tem que ser uma prática, um treinamento na sua vida. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E olha que coisa incrível. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha aqui que a Bíblia, na linguagem de hoje, é muito bonita. Ela fala assim, não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer as suas respostas. Então, queridos, essa é a mensagem que eu quero deixar para você, né? Não deixe a ansiedade, a raiva ou o medo prejudicar sua vida espiritual e sua vida física. O amor de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo está do seu lado. E realmente essa era uma palavra para encorajar você. Aprenda a ir para o seu quarto e falar com Deus sobre o que você está sentindo. Eu tenho um hábito
né, assim como eu faço atividade física regularmente, como eu treino, né, porque eu preciso, assim como eu leio a Bíblia todos os dias, regularmente, eu também tenho treinado algo muito importante. Eu falo com Deus, eu escrevo, eu tenho vários cadernos. Já falei para os meus filhos, quando eu morrer tem que jogar fora, tem que botar no fogo, né, porque são meus cadernos onde eu abro meu coração com Deus, onde eu falo com Deus. Quero te falar, existe um lugar de descanso para você. Como Isaías falou, em converter e descansar está a vossa força. Fique com essa palavra, torne-a concreta na sua vida, não deixe que as emoções, especialmente o medo, a ira e a ansiedade tomem conta do seu coração. Meu desejo e minha oração é que essa palavra encoraje você a ir para o seu quarto, a orar e a ficar lá, até que você encontre paz. Essa tem sido a minha prática. Quando eu estou com medo, ou ansiosa, ou com raiva, eu oro e falo com Deus e escrevo até encontrar paz e descanso. E essa é a palavra que eu quero deixar com você. Existe um lugar de descanso para você em Deus. Um grande abraço e até a próxima.